Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos ao programa Estude Vida, um programa que será transmitido pela Web Rádio Estação da Luz. Nossas transmissões ocorrerão aos domingos, às 19 horas, e no domingo seguinte será feita a reprise do domingo anterior. Então, o programa terá periodicidade quinzenal com temas voltados à interpretação da doutrina espírita. Esse programa nasceu a partir da necessidade de responder perguntas que foram enviadas para a Web Rádio Estação da Luz, que podem ser continuadas a ser enviadas para que nós possamos nos organizar e trazer os esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Podem utilizar os telefones que aparecem no descritivo do vídeo,
na tela, que serão muito bem-vindas e oportunas para trazer informações a todos nós. O programa terá apresentação minha, sou Glauco Gonçalves, e da minha irmã Renata Gonçalves. Somos divulgadores da doutrina espírita, somos ligados ao Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier, da cidade de Brumadinho, Minas Gerais, e por meio desse canal de comunicação, nós vamos compartilhar as elucidações da doutrina espírita acerca dos temas que serão enviados para a nossa rádio e das perguntas que foram proferidas. Hoje, o programa de número 1, ele vai trazer o tema Visão Espírita das Guerras. E antes de iniciarmos as explicações, o diálogo, né, a conversa, nós vamos fazer a nossa prece inicial e, na sequência, a leitura de harmonização. Então, vamos orar. Senhor Jesus, divino amigo, mestre querido, mais uma vez aqui reunidos em torno do Teu Evangelho, nós rogamos, Senhor, a Tua luz, a Tua inspiração, para que saibamos, Senhor, praticar aqueles Teus ensinamentos de amarmos uns aos outros. Nesses momentos, onde passamos por situações de conflitos, nós rogamos ao Mestre amado, que por meio do concurso da espiritualidade amiga, possa auxiliar a todos nós, que as boas vibrações, o teu amor, possa se fazer presente em todos os locais, e que todos nós possamos, Senhor, compreender o verdadeiro significado da família universal. Pedimos ao Mestre amado, para que todos nós estejamos em paz, para que os conflitos possam cessar e a harmonia possa, enfim, imperar no nosso orbe. Ampara, Senhor, os corações aflitos, tanto desse plano quanto do plano espiritual, que todos nós possamos compreender que, acima de tudo, ó Mestre amado, por mais difícil que seja a situação, a misericórdia divina, ela está para todos nós. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos e oportunidades, rogando, Senhor, que possamos juntos, lado a lado, praticar os valores familiares ampliados pela doutrina espírita para o conceito da família universal. Muito obrigado, Mestre amado. Que assim seja. Antes de iniciarmos, nós vamos fazer a nossa leitura de harmonização. Hoje nós vamos ler o capítulo 155 do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição intitulada Tranquilidade. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Jesus, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. A palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. De maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz, onde a calma reinante nada significa além de estacionamento, por vezes delituoso. No conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira, em relações prestigiosas do mundo, em salários astronômicos. Isto, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Angústias da morte renovam a visão falsa da experiência terrestre. Vale mais permanecer em dia com a luta que guardar-se alguém no descanso provisório e encontrá-la amanhã com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado. A terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz
na mente do homem, para ajustá-lo à missão que foi chamado a cumprir na obra divina em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz no mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora, junto de nós, em toda a terra. Muitos homens costumam buscar tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes, alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus com o máximo de lutas na terra. Para ele, continuam batalhas, atritos, trabalho e testemunhos no planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Renata, bem-vinda. Nós temos aqui as nossas perguntas, né? E a título de introdução, né? O que impele o homem à guerra? A gente tem vivido momentos, né, atuais, e se a gente for fazer uma retrospectiva em relação à história da humanidade, as guerras elas sempre estiveram presentes. Mas, por outro motivo, que Kardec dedicou algumas questões no Livro dos Espíritos referentes à questão da guerra. E são questões que nos orientam, né? Já era algo que fazia dúvidas, né, ali no tempo de Kardec, compreender esse sentimento, porque nós, humanidades, estamos impelidos a guerrear. Né? Então, historicamente, várias guerras assolaram a humanidade, guerras que envolveram localidades específicas, guerras que envolveram estados, países, guerras que envolveram nações inteiras, com muitas mortes, com muitas atrocidades. E tantas perguntas tenham sido direcionadas à rádio nesse momento, com esse objetivo, né, de compreender tudo que está por detrás e como o Espiritismo, qual a resposta que a doutrina espírita tem para nos oferecer, ampliando a nossa compreensão acerca dos fenômenos envolvidos nas questões da guerra. Então, essa primeira questão, o que impele o homem à guerra, que o Glauco traz para a gente, está posta por Allan Kardec na questão de número 742 de O Livro dos Espíritos. E a resposta dos Espíritos a Kardec é a seguinte: dominando da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o dos fortes. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. Então, uma resposta profunda dos espíritos, né? Nos dizendo que a questão da guerra está diretamente relacionada à questão nossa ainda inferior, o nosso apego às questões da matéria, e principalmente por uma inabilidade de lidar com os conflitos. A gente busca resolver os conflitos buscando ainda as regiões de sombra que nós carregamos, a nossa animalidade, o que faz com que os conflitos eles sejam muito frequentes, quanto mais primitiva ainda é a sociedade. E ele vai trazer mais uma questão, que é justamente a questão de número 743. Da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? Será que nós vamos viver um período onde não vai haver mais guerra? E os espíritos respondem: sim, quando os homens compreenderem a justiça
e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Então, ainda não chegou esse período. Nós ainda vivemos conflitos atuais que nos revelam essa nossa inabilidade ainda de sermos verdadeiros irmãos uns dos outros. Mas tempo virá, conforme a promessa de Jesus, de que nós teremos essa paz. Mas para que nós tenhamos paz no mundo, é imprescindível que nós tenhamos paz dentro de nós. Mais uma questão referente à guerra no Livro dos Espíritos. Que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? Porque ele disse, né, os Espíritos responderam na questão anterior, que as guerras elas serão praticadas quando necessárias, em razão da nossa inferioridade, de maneira cada vez mais humana. Então, nós, acompanhando, né, os noticiários, a gente vai viver, estamos na iminência de uma possível guerra nuclear. Porém, nós também observamos atitudes humanitárias em resposta à guerra. Nós vemos pessoas que se movimentam em prol dos atingidos, em prol das crianças, levando ações humanitárias aos países, e nós vemos também as nações refletindo sobre o alcance de se lançar mão de armas de destruição em massa. Então, já existe um pensamento, algo que interpõe as nações terem ações mais severas e extremas. Isso já traz para nós um indício de que não há atitudes impensadas, completamente impensadas. Muito se pensa, muito se reflete, o que já denota um despertamento por parte das nações em relação ao seu comportamento diante da guerra. Então, é possível fazer uma guerra humanitária. Parece algo complexo de se pensar, mas a gente vê os órgãos como os órgãos das Nações Unidas ou da Unicef pedindo para que se haja abertura para levar ajuda humanitária. Então, quando um país ele já se abre para isso, olha, é possível entrar, é possível Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, entrar para auxiliar, já denota que há um sentimento humanitário em relação ao sofrimento gerado pela guerra, o que já é um avanço. Então, a 745, que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? E os espíritos respondem: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para extirpar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então, por mais que se envolvam nações, líderes, todos aqueles que emitem as ordens, que cometem as decisões, que estão diretamente relacionados à guerra, serão responsabilizados perante a providência divina, de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua intenção de envolvimento nisso, né? Então, feita essa pequena introdução, onde a gente pede orientação a Kardec e aos espíritos acerca do que pensa, em geral, a doutrina espírita acerca das guerras, a gente vai responder mais algumas questões. É importante essas considerações iniciais, né? A doutrina é muito esclarecedora, e a gente percebe também pelas respostas dos espíritos que o livre-arbítrio está para cada um, mas também os mecanismos de lei de causa e efeito e reajustamento, eles também são imperativos. Então, como diz a nossa benfeitora Joana de Ângeles, né, que nós costumamos a plantar com uma mão, a gente costuma colher com duas. Aí eu acho que eu não respondi a 744, eu só li a pergunta, né? Mas olha, vou ler de novo. Que objetivou a providência tornando necessária a guerra? E a resposta é a liberdade e o progresso. Então, infelizmente, ainda, dada a nossa inferioridade, a gente consegue estabelecer a liberdade de um povo, de uma nação, ou há a possibilidade, né, de se progredir, infelizmente ainda, dada a nossa inferioridade, com as guerras. Muito bem. Nós temos duas perguntas
uma do Hugo Abreu, de Recife, Pernambuco, e outra do nosso querido irmão Klaus Schumacher Freitas, de Paquetá, Brusque, de Santa Catarina. Elas são bem parecidas, e por essa razão nós vamos colocar as duas questões, Renatas, para que a gente possa refletir um pouco sobre elas, né? A primeira, do Hugo Abreu, ele diz o seguinte: existem mais mortes no mundo de ódio de alguém por alguém do que todos os outros tipos de mortes juntas no mundo podem avaliar? A outra pergunta do Klaus é a seguinte: o ódio em si já matou mais que todas as guerras do mundo juntas. Fala do fenômeno da morte, de morrer. Então, Renata, duas questões que estão ligadas aí a questionamentos, né, com relação ao número de ocorrências, né, de mortes, e voltados aí ligados ao fenômeno da guerra, né? É interessante a gente observar, né, que existe o ódio, ele ainda é reflexo da nossa falta de Jesus, da nossa falta de amor e da condição evolutiva do planeta, onde nós ainda teimamos em permanecer ligados à retaguarda evolutiva, cultivando apenas os valores da terra, os valores materiais, sem nos preocuparmos em adquirir as virtudes que nos levarão a essa vivência da vida eterna. Então é interessante a gente pensar que todo gênero de violência e de morte, ele tem por origem o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa animalidade. Tempo virá onde nós estaremos abertos, né, à mensagem do Cristo, iremos viver as nossas relações de maneira mais amistosa. Mas muito embora o nosso irmão ele traga a questão do ódio, né, dos homicídios aí, de alguém que tira a vida de alguém como grande causa de morte, quando a gente foi fazer um levantamento sobre o que mata mais no mundo, a gente pôde observar que doenças cardiovasculares, né, doenças também como câncer, diabetes, problemas respiratórios crônicos e saúde mental hoje são os grandes causadores de morte. Matam mais do que as epidemias, do que as guerras e do que a violência. Isso é interessante porque muitas vezes a gente acha que o fenômeno da guerra ele está localizado muito longe de nós. E a gente vai observar que nós temos travado uma guerra conosco mesmo em relação à construção de bons hábitos. Se nós temos na mensagem do Evangelho de que a paz do mundo começa em mim e que o reino de Deus ele está no coração dos homens, que a verdadeira igreja é o templo íntimo e não o templo externo, a gente vai observar da importância que nós temos de cuidar do nosso próprio corpo, para que ele seja a morada do Cristo realmente. Então, qual tem sido os nossos hábitos em relação à alimentação, em relação à saúde, prática de atividades esportivas, uso de substâncias? Como tem sido o meu comportamento diante do meu corpo e diante também do meu próximo? Porque nós sabemos que muitas doenças, ele coloca aqui nessa pesquisa a questão da saúde mental, muitas doenças vão surgir da nossa postura em relação ao outro, em relação à vida, em relação ao próximo, trazendo devastações no campo, trazendo a questão do autoextermínio, que a gente já teve a oportunidade de conversar aqui, inclusive na rádio, vocês podem buscar em programas anteriores, e que o quanto nós precisamos cuidar da nossa saúde como um todo, a saúde do corpo, porque é através do corpo que nós vivemos as experiências do espírito, a nossa saúde emocional, buscando ter uma vida mais tranquila, buscando o hábito da prece, buscando a vida saudável, num contexto muito mais amplo, para que a gente possa viver a experiência tanto quanto nos é proposto. Porque muitas vezes a gente acha, nossa, a gente tem uma programação reencarnatória de 90 anos, mas mau humor mata. Então, muitas vezes nós temos a vida chegando ao fim por excesso de raiva, por falta dessa paciência, por falta de fraternidade. Então, minando, né, os servos do Senhor, que poderiam estar trabalhando no planeta
pela busca dessa paz, pela construção do reino de Deus na Terra. Então, essas doenças que a gente citou, elas fazem cerca de 41 milhões de vítimas a cada ano no planeta, muito mais do que as guerras. Então, vamos observar como nós temos vivido. Tem uma historinha muito curiosa e divertida, por que não dizer assim, no livro A Vida Escreve, do Hilário Silva, e ela fala sobre um combate. Ela vai descrever a vida de um homem que tinha recebido, né, a programação de que ele viveria 70 anos na Terra, desde que ele permanecesse no combate das armas que muito matam. Então, ele passa a sua parte da sua existência dedicada a combater as armas de fogo. Ele realiza várias palestras, conscientizando as pessoas acerca das guerras. Mas, aos 42 anos, ele era uma pessoa que estava acima do peso e com muitos problemas gástricos, porque ele se excedia na parte da alimentação. E é que, aos 42 anos, ele vem desencarnar. E quando ele chega no plano espiritual, e ele vai questionar o mentor espiritual dele, olha, mas você não disse que eu permaneceria na Terra até os 70 anos, se eu combatesse as armas que muito matam? E foi isso que eu fiz a vida inteira. Aí o benfeitor diz para ele, mas você esqueceu que o garfo também mata. E a gente tem ele aí, diante de nós todos os dias, né? Interessante essa questão, né, Renato, que você falava, respondendo as perguntas sobre guerras, muitas vezes que a gente percebeu que as pessoas mandando seus questionamentos com relação aos conflitos, né, armados que a gente tem notícia hoje no nosso orbe. Mas também existe aquela guerra interna, né? Você bem colocou aí sobre as questões ligadas a enfermidades. E me fez lembrar do livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 28, de título Enfermidade, Emmanuel vai dizer que o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Então, se não é aconselhável envenenar o aparelho físico pela ingestão de substâncias que aprisionam um vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõe desequilíbrio aviltantes. O Emmanuel conclui essa lição falando que todo esse bombardeio que nós fazemos sobre nós mesmos, né? Esse pensamento, você citou muito bem a questão do mau humor, Emmanuel vai dizer que como uma forma de suicídio indireto, você bem colocou, da redução da programação reencarnatória. Então, não nos esqueçamos da guerra íntima que nós travamos todos os dias conosco mesmo. Vamos, então, serenar os nossos corações, purificar os nossos pensamentos, né? É interessante que a máxima de Jesus é amar ao próximo como a si mesmo, né? É verdade. E se a gente precisa ter o amor dentro de nós para que nós possamos amar o mundo, amar as pessoas. E esse amor por nós mesmos, né, ele vai se desenvolver pelo amor por essa vida que a gente tem, não no sentido do apego, por esse cuidado, pelo cuidado da saúde física e pelo cuidado, né, com essa saúde dos pensamentos também. Muito bom, Renato. E nós temos aqui mais uma pergunta da nossa irmã Norma Alves, de Barrocas, Paulo Afonso, na Bahia. E ela questiona o seguinte: o ódio que fomenta as guerras tem como base principal a intolerância religiosa, enfim, as religiões que são de amor e paz amam as guerras? Pergunta a nossa irmã, Renata. É curioso, né? Quando a gente vai fazer um resgate histórico, né, dos conflitos que assolaram a humanidade, a gente vai ver a presença, sim, da religião, né? Da religião num sentido deturpado, abençoando os canhões. A gente tem aí o exemplo das cruzadas, né? Que tinham o pretexto de ser uma guerra santa, em busca de se restabelecer ali Jerusalém, em busca dessas relíquias, mas que por detrás os verdadeiros motivos, eles eram outros. Eram todos uma busca de uma conquista, uma imposição de valores, e levaram à morte, ao extermínio de culturas, né? Porque uma guerra, às vezes, ela não mata só pessoas, ela extermina culturas, ela extermina conhecimento também, através de destruição de livros, de documentos, de material. Então, muito se perde
para a humanidade quando o assunto é guerra. E tem um texto muito bonito que o irmão X ele trabalha aqui nesse livro Pontos e Contos, que é chamado A Paz e a Verdade. E ele é uma página que foi psicografada pelo Chico em 2 de janeiro de 1937. Então, quando a gente vê essa questão dessa data, a gente imagina ali, né? A gente está aí pouco antes da Segunda Guerra Mundial vir à tona, mas nós sabemos que o movimento armamentício, que os conflitos que estiveram anteriores ao início da guerra, eles estão aí nesse cenário, nessa atmosfera psíquica do globo, muito antes do primeiro canhão, da primeira arma, né, do primeiro gatilho ser instaurado. Tanto é que a gente viu na questão do livro dos Espíritos que o grande problema da guerra está justamente na nossa incapacidade de lidar com os problemas anteriores ao conflito. O conflito estabelecido é muito mais difícil, né? Retornar à paz. Não impossível, mas é muito mais difícil. Melhor seria que nós tivéssemos uma habilidade melhor em lidar com esse movimento anterior. Então, ele vai descrever que grandes espíritos, sob a tutela amorosa de Jesus, espíritos esses que estão ligados aos destinos da humanidade, eles realizaram um encontro no plano espiritual a respeito dos planos envolvidos na Terra, de maneira a entrar num consenso sobre a vinda de um estabelecimento de um gênio da paz na face da Terra. Então, essa assembleia, ela contou com a presença de vários sábios da espiritualidade, anciãos da sociedade, inclusive de outros planetas, de outros orbes do sistema solar, a respeito do destino da Terra. Então, eles passaram ali reunidos a estudar todos os séculos passados, a antiguidade egípcia, as eras clássicas, o Império Romano, o advento do cristianismo, os tempos apostólicos, a Idade Média, a Revolução Francesa, o progresso científico e filosófico do século XIX e a última experiência dolorosa das criaturas humanas, no caso aqui, devido à data, seria a Primeira Guerra Mundial de 1914. Então, eles concluíram que depois de tanto sofrimento ao qual a humanidade esteve ligada, ela já estaria preparada para receber no seu seio o gênio da paz. Então, esse gênio da paz, ele vai se dirigir ao orbe estudando todas as nações, para entender como estavam os povos, como estavam os corações. Será que eles já estavam preparados, né, para a consecução desse grande projeto da espiritualidade? Então, ele parte, e o texto ele vai contar tudo que ele encontra, ele vai descrever as nações e a posição espiritual de cada uma dessas nações, que nem as nações, nem as pessoas estavam preparadas. Então, um dos gênios envolvidos, ele vai, né, justamente questionar a questão da religião. Aí ele vai dizer aqui, né, pegando a leitura direta do texto, depois de penosas discussões, vieram os grandes gênios inspiradores das ciências físicas e morais da humanidade terrestre. Todavia, o gênio da paz continuou com sua palavra inflexível e dolorosa. Aí ele disse: não se pode esperar um esforço sério das correntes religiosas da terra a favor da tranquilidade dos homens. Com raras exceções, quase todas estão divididas em núcleos de combate recíproco dentro de atividades e interesses anticristãos. Então, a gente vai imaginar que se esse gênio da paz encontrou essa situação em 1936, eu não acredito que hoje seja diferente. Infelizmente, as religiões postas, as religiões tradicionais, elas ainda se comportam como anticristos. Elas têm a mensagem do Cristo ali como seu lema, mas se movimentam muito mais baseadas nos interesses do homem, nos interesses próprios, na manutenção do sistema que é estabelecido, do que necessariamente em promover a libertação das criaturas pela compreensão efetiva do Evangelho de Jesus. Então, o problema das religiões diante da guerra não é propriamente da mensagem do Cristo. Não haveria por que ser dessa forma.
a mensagem do Cristo, ela é libertadora das consciências. O grande problema é o que a humanidade tem feito com a mensagem do Cristo. As interpretações distorcidas que nós tivemos ao longo dos séculos. Então, o apego às convenções, o apego aos rituais, onde é preferível a gente seguir um certo padrão de normatização, de como fazer um ritual, do que necessariamente a reflexão acerca da mensagem do Cristo. Aí ele vai continuar aqui no texto, né? A terra é um vasto pandemônio de armas, de infantarias e munições. Percorri todas as cidades, todas as organizações e todos os lares. O mundo depende do meu coração, depende do meu lar, depende da minha rua, depende do meu país. E, por fim, né, os gênios ali envolvidos nos destinos da humanidade vão concluir, a partir desse gênio da verdade, que era o supremo diretor dessa reunião angélica dos espaços, ele vai dizer: calai-vos, meus irmãos, ninguém na terra poderá colocar outro fundamento a não ser o de Jesus Cristo. Ninguém na terra pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto por Jesus Cristo. Então, não há que se esperar novidades por parte das religiões. O que nós precisamos fazer é resgatar a mensagem do Cristo. E esse é o papel da doutrina espírita, pelo menos na teoria, porque, infelizmente, nós vemos muitos conflitos dentro das instituições espíritas, porque a doutrina espírita em si, ela é dos espíritos, ela é sagrada, mensageira de Jesus. Mas o que nós temos feito também do movimento espírita, isso é do particular, da consciência de cada um. Interessante essa questão, essa mensagem, né, de que ninguém na Terra pode lançar outro fundamento senão de Jesus Cristo. Se nós pegarmos no próprio texto, né, os exemplos que foram trazidos, né, o Império Romano, o egípcio, não me lembro se foi colocado o Império Francês, né, e outros que tiveram, a Revolução Francesa, e outros tiveram, e a gente percebe que tudo é sazonal, né, tudo ficou ali. O Império Romano já não existe mais, certamente os impérios atuais também terão fim, mais cedo ou mais tarde, e com certeza eles terão fim, porque nada impera sobre o jugo da força, né, a não ser a força do amor, né, e o que nós percebemos, né, até numa leitura o próprio irmão X nos trouxe, né, numa reflexão já de Napoleão, coloca, né, fazendo já no exílio, refletindo sobre o que tinha sido o seu império, né, o que havia sido o Império Romano, né, e como os impérios eles entraram em decadência e, ao mesmo tempo, como o reino de Deus que Jesus veio fundar no coração dos homens, ele cada vez mais se consolida, cada vez mais se dissemina, propaga e se alarga, sobretudo na nossa compreensão, né? É interessante, Cláudio, você me fez lembrar que a própria mensagem do Cristo, né, quando ele recebe a traição lá por parte de Judas e a incompreensão da sociedade como um todo, eles aguardavam Jesus que fosse estabelecer uma guerra, né, que fosse, através da força e das armas, fosse restabelecer aquele povo como sendo o herdeiro da mensagem, e esse povo passaria a governar. Eles sairiam da condição de oprimidos para opressores. Havia esse movimento muito grande no coração deles, e Jesus veio sendo o príncipe da paz, que venceu com armas completamente diferentes daquelas que eram esperadas. E hoje não é diferente. Não há como a gente vencer esses conflitos do mundo, a não ser através da paz. E a infantaria de Cristo era movida, sobretudo, pelo trabalho da humildade e do amor, né, da simplicidade. Então, aprendamos com essa mensagem de Jesus, que talvez nós ainda não tenhamos aprendido até hoje, né? Nata, nós temos mais uma questão aqui, trazida pelo nosso irmão Lúcio Alves Filhos, de Paraty, no Rio de Janeiro, e ele pergunta o seguinte: os crimes cometidos durante a guerra que estão ocorrendo serão homicídios, assassinatos a sangue frio de primeiro grau? Tem a guerra algum atenuante? Isso é uma questão interessante, né? E a gente vai pedir a ajuda
novamente ao Livro dos Espíritos, para a gente poder estar respondendo principalmente essa última questão, sobre os atenuantes na guerra. Isso é uma questão que é muito posta, que é muito colocada para nós, né? Será que é responsável aquele espírito que comete um assassínio durante a guerra? Aí a gente vai pegar aqui a questão de número 746 do Livro dos Espíritos. É crime aos olhos de Deus o assassínio? E os espíritos respondem: grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma experiência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Então é interessante, porque quando se interrompe uma vida, aquela vida ela é muito preciosa para Deus. Ali está sendo colocado naquela vida o destino de muitas pessoas. Então, é uma mãe, é um pai, é um filho, é um irmão, é algo que aquele espírito ele viria a realizar no futuro. Então, quando eu tiro a vida dele, a responsabilidade de tudo o que iria acontecer relacionado à vida daquele indivíduo, da sua programação reencarnatória, está diretamente nas minhas mãos. Então, a gente vai ver que o grau de responsabilidade na guerra, ele está diretamente ligado também ao número de pessoas que serão atingidas e ao número de pessoas que estão nas minhas mãos, salvar ou condenar. E ampliando a reflexão, a de número 747. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? E os espíritos respondem: já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Então, a postura, porque as pessoas elas são constrangidas, né, a representar os seus países na guerra. E elas podem executar essa ordem de maneiras diferentes. E a maneira com que cada um executa aquela ordem está diretamente relacionado com a sua inferioridade ainda. Então, a gente está fazendo aqui com as nossas queridas amigas do estudo do Paulo e Nós, né, uma reflexão a respeito do livro Paulo Estevam, a querida Eurídice e a Sônia. Então, quando a gente tem ali naquele capítulo do cristianismo primitivo, Paulo determinando a perseguição aos cristãos, a gente vai observar que algumas pessoas foram além da ordem e aproveitaram-se daquela circunstância para se vingarem de desafetos. Então, muito do que se cometeu não foi por uma ordem direta de Paulo. Foi cada um aproveitando aquele momento para exteriorizar a sua inferioridade. E nas guerras não é diferente. Então, eu posso matar na guerra com uma dor de consciência muito grande, orando por aqueles irmãos meus que caem no campo de batalha, que são alvo das bombas, que eu disparei. Eu posso me sentir muito mal diante daquilo, ou eu posso, naquele ato, sentir alegria. Então, esses dois corações, perante a justiça divina, eles são avaliados sobre pesos diferentes, segundo a intenção que cada um carrega dentro do seu coração. Mas, muito embora ele vai dizer que Deus julga mais pela intenção, nós sabemos também que Deus recompensa pelas obras. Então, se nós fizermos mal a alguém, que não seja apenas no campo de batalha, aí a gente vai lembrar do livro Voltei. Ele tem uma descrição de um caso muito interessante, que quando o irmão Jacó é recolhido, né, no seu desencarne, conjuntamente com outros irmãos que acabaram de desencarnar no Rio de Janeiro, e quando eles chegam na entrada da colônia espiritual que iria recebê-los, eles vão descrever uma ponte. E quando um desses irmãos, que havia sido recolhido pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, logo após o seu desencarne, sem precisar passar por nenhuma região de sofrimento, ele começa a chorar e fala assim: olha, eu pequei, eu sou um assassino, eu não mereço entrar aí. Então, diante daquele sofrimento, o irmão Jacó, que é o Frederico Figner, né, ele vai questionar a situação espiritual daquele irmão, e eles vão explicar que ele, quando jovem, havia tirado a vida de um irmão. Só que depois daquele assassinato, a vida dele tinha sido, o resto da existência dele, tinha sido toda convertida ao bem a partir daquele arrependimento, o que fez com que ele deixasse a terra com méritos, com gratidão de muitos corações, porque uma boa ação apaga uma multidão de pecados. Então, Deus julga pela intenção e recompensa pelas obras.
Então, se em algum momento nós tivemos nessa situação de ferir a vida de alguém, de tirar a vida de alguém, saibamos que Deus nos estende a mão através do perdão e através do arrependimento, que nós podemos, através das nossas ações no bem, reparar o mal cometido. Porque Deus não quer castigar ninguém, Ele quer que a gente seja promovido ao bem. Isso é muito diferente. Renata, e o que acontece ao espírito que morre em uma explosão e tem o corpo desintegrado? Essa é a pergunta da nossa irmã Poliana, de Brumadinho, Minas Gerais. Essa foi uma pergunta que foi feita a mim pessoalmente, durante um estudo que a gente estava fazendo na cidade de Brumadinho, a respeito do livro Memórias de um Suicida, e na página específica que a gente estava estudando, havia descrição de um espírito que havia perdido a vida, ele deitou nos trilhos, né, e ele tinha o corpo despedaçado. Então, diante desse relato, né, veio essa pergunta, e nas guerras, como é que acontece? A gente sabe que os espíritos, às vezes, né, os corpos, né, eles são dilacerados, eles são destroçados. E a resposta que a gente traz é que esse resgate, ele é feito pela espiritualidade maior. E a depender do grau de consciência e despertamento desse espírito, ele é levado no plano espiritual para que ele possa sofrer operações realmente de reconstrução desse perispírito. E muitas dessas reconstruções, elas acontecem em reuniões mediúnicas. Então, eles são levados, e a energia dos médiuns presentes ali na reunião, ela é a matéria-prima que os espíritos se valem para a recomposição do espírito. Não apenas a energia, a própria doutrinação que esses espíritos recebem. Aí a gente deixa aqui uma referência, um livro muito especial, Cartas de uma Morta, que é um livro que Chico psicografou da mãe dele, onde ele sempre teve o desejo, né, de que a mãe do Chico pudesse trazer alguma notícia sobre as suas experiências no plano espiritual. E ela vai descrever o acolhimento aos espíritos no campo de batalha. Então, ela tem 2 capítulos, eu acabei não trazendo o livro aqui para a próxima, de nunca que eu pudesse ler para vocês essas 2 questões, onde ela vai descrever o sofrimento durante a Segunda Guerra Mundial, no caso, dos jovens que desencarnam no campo de batalha, no caso dos soldados, é claro, né? Especificamente dos soldados. A dor de se separar do corpo, a vontade de permanecer do corpo para reencontrar a noiva amada. Então, existe o sofrimento dos soldados, existe o sofrimento dos civis. Então, um civil que é morto ali numa explosão, que é alguém ali que está em luta pela própria vida, em grande sofrimento, ele vai ser acolhido pela espiritualidade conforme o seu merecimento e a sua necessidade. Então, se existem ajudas humanitárias nas guerras por parte dos homens, que dirá por parte da humanidade? Aí nós temos no livro Nosso Lar, a descrição em Nosso Lar dos preparativos para a guerra, das pessoas no plano espiritual, dos espíritos, sendo convocados à mudança do pensamento, para que o pensamento do conflito, nossa, o que está acontecendo? Morreu quantos? O que esse vai falar? O que aquele vai fazer? Mas esse governante deveria fazer isso ou aquilo? Esse tipo de sentimento de revolta contribui para o conflito. Nós precisamos emitir pensamentos de paz em favor das vítimas, em favor, entre aspas, dos algozes, para que todos sejam envolvidos na paz de Jesus, para que aquele conflito ceda. Então, é o caso a caso. Cada um vai ser resgatado conforme a sua necessidade e o seu merecimento. Interessante, né, Renata, essa questão do pensamento. A doutrina sempre nos orienta para a gente vigiar os nossos pensamentos, né? Quando Jesus nos trouxe orar e vigiar, ele disse para a gente vigiar a nós mesmos, né? Orar pelo próximo, por nós mesmos, mas por um bem comum, né? E o vigiar, mas o vigiar é sobretudo o nosso pensamento, porque pensamento é vida, e muitas vezes a gente pode ficar conectados, né? Por meio do nosso pensamento nos conflitos, e acabar até direcionando para uma questão desnecessária. Então, tenhamos sempre um pensamento reto, um pensamento amoroso, fraternal,
e, sobretudo, conciliatório, né? Nosso irmão Costa Raposo, lá para Rio de Janeiro, pergunta: fratricídio, aquele que é um crime contra os próprios irmãos, contra os próprios da mesma raça, né? Direto, é um dos crimes mais antigos do mundo. Caim matou Abel, que o diga, desde aquela época, irmão matando irmão. Como podemos ser todos irmãos? De certa forma, a gente já trouxe, né, a resposta a essa questão. Toda morte, todo assassino, toda violência, ela tem por origem ainda a nossa inferioridade. Quando a gente vai ver na composição dos núcleos familiares, muitas vezes nós somos postos com aqueles desafetos do passado, o que aumenta, né, os conflitos dentro do lar, todos sabemos, né? Jesus vai chamar esse lar de forno, lá no livro Jesus no Lar, né, que é aquele cadinho onde todos nós somos colocados para que a gente possa desenvolver as nossas virtudes e os nossos sentimentos. A gente vai ter oportunidade de gravar um programa a respeito do lar, vocês podem estar trazendo as suas perguntas. Então, o lar, ele é uma reunião de almas, muitas vezes em conflito umas com as outras, o que aumenta a tensão. São zonas de tensão que nós temos a faixa de Gaza exterior a nós e temos a faixa de Gaza dentro do nosso lar, né, de conflitos assírios. Então, sempre que nós identificarmos uma tia nossa por parte de um irmão, que a gente possa orar e seguir a orientação dos espíritos, conforme nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Um de nós dois errou, e que a gente possa, né, dentro desse ambiente, levar a esse irmão a nossa transformação moral, através da renúncia, da paciência, da compreensão e da fraternidade. Porque só através dessa prática do amor nós venceremos esses conflitos dentro do lar, nesses mais próximos que nós temos diante de nós. E a referência que ele traz acerca de Caim e Abel, dá uma palestra, né? Porque nós sabemos que Caim e Abel, assim como Adão e Eva, são metáforas que são trazidas para a nossa reflexão e a nossa compreensão acerca da evolução da humanidade. Então, assim como Adão é uma era, são muitos espíritos, Eva também, Caim também e Abel também. Então, não são apenas personagens isolados, são gerações. E essas gerações que vieram, nós sabemos, de outros planetas, elas encontraram aqui espíritos na sua caminhada evolutiva. E todos esses encontros, eles geraram conflitos. E a gente renova aí o pedido a Jesus que a gente possa explicar com mais detalhe esse conflito específico de Caim e Abel, que foge um pouco à nossa temática. Mas tenhamos a certeza que a composição dos núcleos familiares, ela objetiva a nossa evolução e a nossa transformação moral. Aproveitemos a oportunidade, tenhamos paciência, utilizemos do perdão. Muito bom, Renata. Temos mais uma pergunta de Jeremias Barreto, de São Paulo. Ele faz referência a duas passagens evangélicas. Ele fala sobre Lucas, capítulo 21, versículo 9, que diz o seguinte, essa passagem está no sermão profético, né, princípio das dores. E ele vai dizer o seguinte: e quando ouvir de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. E uma outra referência evangélica que ele trouxe para nós está em João, capítulo 16, versículo 33, lá no finalzinho, né, das instruções de Jesus aos seus discípulos, e Jesus diz o seguinte: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, fazendo referência a essas duas passagens evangélicas, o nosso irmão Jeremias Barreto, de São Paulo, questiona o seguinte: quais as ligações que podem ser feitas para esse momento que vive o planeta? A gente, para responder essa questão, né, muito bem colocada, traz reflexões acerca do Evangelho, né, de falas do próprio Cristo, a gente retoma uma questão que a gente já falou sobre ela aqui, que é a de número 744, do Livro dos Espíritos. Que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? E a resposta:
a liberdade e o progresso. E essa questão tem um desdobramento. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravidão? E a resposta: escravidão temporária, para oprimir os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Então, a nossa incapacidade ainda de viver segundo os preceitos do Cristo nos leva ao estabelecimento das guerras. E muitas guerras, guerras por liberdade de um povo, no caso, por exemplo, os países que eram colônias de outros, muitos tiveram que travar guerras para se libertar do domínio, da escravização de outros povos. E dada a inferioridade de todos esses povos, não haveria recursos de se dispor para estabelecer o que era preciso que não fosse através do conflito. Então, muitas vezes a gente olha para o conflito apenas com o olho superficial. Nós não compreendemos toda a dimensão espiritual que está por detrás de um conflito. Melhor seria que não houvesse o conflito, o ideal seria, mas nós ainda nos valemos de recursos ainda muito primitivos e a gente precisa se valer e obedecer através da força. Muitos irmãos só cedem a sua posição ainda cristalizada no tempo através da imposição. Então, isso tudo é reflexo da nossa inferioridade ainda. Então, especificamente nesse texto que ele traz do Evangelho de Lucas, se a gente for pegar a leitura anterior, né, Jesus ele tinha acabado de observar a oferta da viúva pobre. E ele vem trazendo uma descrição a respeito do templo. Ele vai falar lá em Lucas 6, né? Lucas é o capítulo que a gente está trazendo, é o 21, a partir do versículo 6. Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Aí muitas pessoas vão dizer, ele está prevendo a destruição do próprio templo, certo? E perguntaram-lhe, dizendo, mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele, vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Então, para além de Jesus estar descrevendo a destruição do templo, nós temos um templo dentro de nós. E às vezes esse templo ele está construído sobre bases que não são bases cristãs, que não são bases da verdade. Então, essas construções antigas em nós também serão derrubadas. E muitas vezes elas só são derrubadas através da dor e do sofrimento. Então, se nós estamos necessitando da dor e do sofrimento para movimentar em nós a nossa transformação, é porque nós ainda estamos intimamente ligados a essas zonas de sofrimento. Por isso que nós precisamos construir a paz e a virtude no tempo de paz. Então, tá tudo bem em casa, dentro de casa, deixa eu amar mais, deixa eu fazer o bem, deixa eu procurar ser mais fraterno, ser mais compreensivo, porque muitas vezes é a partir da experiência da dor, e às vezes ela vem no formato da guerra, que nós vamos despertar a necessidade da paz. Melhor seria que não fosse dessa forma. Então, templos destruídos em nós, para que o templo seja verdadeiro. Então, vamos imaginar, o templo de Jerusalém, vamos pensar, ele foi destruído numa invasão, numa guerra, onde muitas pessoas foram mortas. Mas se não houvesse esse movimento ali, é possível que o nosso cenário religioso ele fosse bem outro. Quando aquele templo ele é destruído, ele é um convite à humildade, a deixar de lado o orgulho. Aquele templo em si, ele não representava Deus. Deus precisa estar no coração das pessoas. Então, muitas outras destruições virão para nós se nós não nos despertarmos para a necessidade da verdadeira caridade, da fraternidade, do amor a Deus sobre todas as coisas e do próximo. E, por fim, o Evangelho de João, que é maravilhoso, né? Nesse versículo 16, 33, não é menos maravilhoso, tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, não como o mundo, né? O mundo dá, mas como Jesus oferece, ele vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a vitória de Jesus, ela foi por meio da cruz.
Ele venceu, mas ele sofreu. Então, com nós não será diferente. Para a gente seguir Jesus e não aqueles que prometem a paz do mundo, nós, muitas vezes, precisamos trilhar o campo do sofrimento. Então, Emmanuel responde uma questão muito interessante num livro chamado Palavras do Infinito. Ele é perguntado da seguinte maneira: estará a humanidade livre das guerras? E ele responde: não consideremos como definitivamente afastada do seio das nações a ação ação nefasta das guerras. Para tanto, se faria mister que os homens, em geral, estivessem integrados no conhecimento dos seus deveres cristãos, o que não acontece. Por muito tempo ainda, cremos que, infelizmente, a humanidade será perseguida pela guerra e pela corte de seus infortúnios e desgraças. Cremos que a sua extinção se verificará somente depois de uma renovação radical nas diretrizes econômicas adotadas pela maior parte dos países, aliadas ao sentimento de solidariedade e fraternidade universais, que, segundo a educação necessária, deve ser o característico das gerações futuras. Então, para a gente viver esse fim da guerra, é necessário que nós tenhamos livros, educação material também, educação religiosa, que nós tenhamos Jesus no coração, para que a gente possa evoluir e encontrar essa paz, primeiro em nós, para estabelecê-la no mundo. Nós estamos chegando ao fim, né? Nós queríamos agradecer a todos que contribuíram, né? Todos que enviaram suas dúvidas, seus questionamentos. Somente assim esse programa será possível, né? É um programa construído da forma mais bem participativa. Continuem enviando seus questionamentos para a web rádio, pelo telefone que aparece aí na descrição. Para que possamos nos organizar e, no momento oportuno, conversarmos um pouco sobre as dúvidas, né? Lembrando que a paz que Jesus nos trouxe, né, como a Renata colocou, não é aquela paz da inércia, não é aquela paz da ausência de conflitos, né? Não é a paz da ausência de guerras, mas aquela paz onde a gente pode traduzir como a nossa atitude diante das dificuldades, como a gente se comporta e como a gente aprende e cresce espiritualmente em cada situação difícil. Eis o significado quando Jesus disse que venceu o mundo. Nós vamos fazer a nossa prece final, em agradecimento à espiritualidade que nos assistiu e amparou, e em agradecimento também a todos, né? Reiterando o agradecimento a todos que estiveram conosco. Então, Renata, por favor, faça a nossa prece para a gente encerrar as atividades do dia. Que Jesus nos abençoe. E lembrando, programa com periodicidade quinzenal. Então, cada 15 dias a gente vai responder uma temática. E na semana seguinte haverá uma reprise, domingo, às 19 horas. Sejam conosco e muito obrigado pela oportunidade. Querido Mestre doce Jesus, nós lhe rogamos a bênção, a paz nesse momento. Que nós possamos, Senhor, cada qual negar a si mesmo os seus pontos de vista, os seus valores transitórios, para que possamos, Senhor, assumir em nós a nossa cruz e seguir-te os passos. Que nós possamos, doce Jesus, escrever em nossos corações a sua carta maravilhosa contida no Evangelho, que trará a paz a toda a terra, a todos os corações. Sê conosco, doce Mestre Jesus, nos auxiliando na nossa transformação substancial e verdadeira, apoiada, Senhor, no seu amor, lembrando sempre que cada um de nós somos a coluna sagrada do templo do cristianismo no mundo. Muito obrigada e que assim seja.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.